Olá, alunos. Dessa vez estou aqui para gravar sobre nazismo, né? Dando continuidade aí à nossa unidade de nazifascismo. A gente já conversou sobre o fascismo e agora falaremos do nazismo. Os próximos slides vão falar da situação da Alemanha, né? Na década, assim, no período pós-Primeira Guerra Mundial, então na década de 20 e 30. Em 1918, a Alemanha proclama república, né, em seu território, e ela está em plena Primeira Guerra Mundial. Então, a proclamação dessa república foi o resultado de uma revolução conduzida tanto por socialistas quanto por liberais. O novo governo ficou conhecido como República de Weimar, que tratou de pôr fim, né, à guerra e negociar a paz com os vencedores. Né? O resultado a gente já conhece. Nós já estudamos em Primeira Guerra Mundial que a Alemanha assina o Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra. Né? Esse tratado, esse acordo, declarou que a Alemanha era responsável por todos os danos causados aos países vencedores e impôs a ela uma paz punitiva. O que é uma paz punitiva? Era uma paz em que delegava à Alemanha a posição de culpada. Né? A assinatura do documento estabelecia várias exigências que causou um impacto muito grande na Alemanha nesse período. Vale lembrar que todo país que sai de uma guerra sai com muitos problemas, mesmo os que saem do lado vitorioso. Vamos então imaginar como um país que está saindo do lado derrotado e ainda é culpabilizado por toda a guerra pode sair dessa situação. Né? A Alemanha, a consequência aí da década de 20 é uma Alemanha com vários problemas. Ao longo das nossas matérias, observamos que vários países passaram a ter muito medo de uma possível revolução socialista, como aconteceu na Rússia, né, no mesmo período. Então, na Alemanha, ex-combatentes financiados por empresários alemães formaram milícias para exterminar os socialistas, para eliminar esse risco do Partido Socialista avançar. A alternativa se formou com o Partido Nacional Socialista Alemão, que defendia os direitos sociais, né, apenas para os alemães legítimos. E aí está uma característica muito forte do nazismo que difere ele de outros movimentos totalitários. É importante a gente observar aí, que é a dúvida de muita gente, que o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista. O nacional socialista, a palavra nacional está exatamente aí dentro do nome para diferenciar do socialista marxista, né, da Liga Espartaquista, que a gente vai conversar mais adiante. Então, o objetivo era diferenciar essas duas formas de governo, lembrando que o nazismo é um regime de extrema-direita. Submetida ao Tratado de Versalhes, a situação econômica alemã no final aí da Primeira Guerra Mundial ficou bastante complicada. A fim de efetuar pagamentos, né, pelos acordos estabelecidos, o governo alemão se endividou principalmente com os Estados Unidos. E nos anos aí, a partir da década de 20, nos anos de 1923 e 1924, os bancos Doss e Young criaram planos de crédito para essa reconstrução. Então, vamos aí também analisar criticamente que durante a guerra os Estados Unidos estavam numa posição oposta, né, à Alemanha. E assim que essa guerra acaba, os Estados Unidos emprestam dinheiro a juros mais baixos para a reconstrução alemã. Nesse período da década de 20, a economia alemã tem uma diferença, assim, passa a passar por um período de calmaria, podemos dizer assim. Então, um sentimento de prosperidade afasta tanto o projeto nazista quanto o socialista desse momento. A população já está vendo aí uma possibilidade de estabilidade. Então, os dois projetos aí opostos estão afastados nesse momento dentro da Alemanha. No entanto, ainda em 1923, surge a liderança do Hitler, né, do Adolf Hitler, que faz parte do Partido Nacional Socialista, né, que é o partido nazista, e ele passa a defender o estabelecimento do Terceiro Reich, sobre os princípios nazistas, ou seja, seria uma forma de governo que seguisse os ideais dele. Em 23, ele é preso
por toda essa ideia que ele tem. E na prisão, ele escreve, né, uma de suas obras mais famosas. Na sua obra Mein Kampf, que significa Minha Luta, o Hitler estabelece a definição de conceitos e justificativas para o nazismo, né? A primeira delas é a superioridade da raça ariana. A segunda é o espaço vital, que a gente já estudou esse ano também. O espaço vital, ele é uma teoria, né, elaborada pelo Hatzel, que diz o seguinte, que todo território, né, todo país, para ser forte, ele precisa de um espaço necessário, né, para sua expansão territorial. Então, ele precisa estar aí em busca de novos territórios para manter a sua cultura e tudo isso, e o seu povo, né, no caso, seria o povo alemão. Já o terceiro aí, que ele defende o Reich, o ferro e o fogo, a gente tem que pensar na Alemanha desde lá, há muito tempo atrás, na Idade Medieval, né? O Hitler com o Reich significa império, gente. E o Hitler tentava resgatar a ideia que a Alemanha era lá o Sacro Império Romano Germânico, né? Império esse muito forte, né? De guerreiros e tudo mais. Então ele defende que desde lá era o primeiro Reich, né? O primeiro império. A Alemanha já se formava como um território muito forte. Em 1919, no século XIX, com o Bismarck, a Alemanha também tinha formado o que ele chamava de Segundo Grande Império Alemão, que é o Segundo Reich, né? Na sua unificação ali por volta de 1870. E o Hitler acreditava que a derrota da Primeira Guerra Mundial tinha se dado principalmente pela fraqueza dos militares alemães que proclamaram a República de Weimar, né? A República significava para ele que esses militares, essas pessoas que estavam no comando, não bancaram continuar a guerra e vencer a guerra. Eles foram derrotados, eles se renderam, né, para o lado da sua oposição lá, se rendeu para a Tríplice Entente. Então, quem se rende? Os republicanos de Weimar. Quem se endivida com os Estados Unidos na década de 20? Os republicanos. Então, para o Hitler, a única forma da Alemanha se recuperar era reestabelecer um governo forte, tal qual, né, os impérios anteriores que eram estados fortes, né, que estavam ali no DNA dos alemães. Então, Reich, como eu já falei, significa império, e a diplomacia do ferro e do sangue, ela é baseada, né, ela é inspirada aí no discurso do Segundo Reich, no domínio de Bismarck, né, que no século XIX anexou todos os territórios aí para a unificação à base de guerra, né, conquistando dessa forma. Então ele via a cultura alemã, né, como uma cultura forte, de uso da força para conseguir as suas coisas, né? Ele se inspirava aí nos guerreiros germânicos desde a Idade Média, depois já no século XIX, ainda sob o império, né, do Bismarck, representantes muito fortes, e ele via na República uma falta aí dessa força, né, que significava o ser alemão para ele. Então, enquanto a Alemanha estava se reestabelecendo, né, quando a sua economia estava se colocando aí como uma economia estável, quando a década de 20 estava mostrando aí para a população que a Alemanha vinha se recuperando aos poucos, ocorre a crise de 1929. E a Alemanha foi um dos países que mais sofreram com essa crise, né, além dos Estados Unidos. A gente já conversou que o mundo todo capitalista sofre, né? Então, a falência dos bancos americanos que emprestavam esse dinheiro leva a Alemanha, né, para a Grande Depressão. Né? Então, quando a gente conversa sobre Grande Depressão nos Estados Unidos, o que aconteceu na Alemanha é muito semelhante, porque eles estavam dependendo aí economicamente, no sentido de usar os empréstimos dados pelos bancos estadunidenses na sua economia. Então, o colapso social, a fome e a xenofobia, o que é xenofobia, galera? A aversão ao estrangeiro aumentou nesse período. A gente já conversou que em períodos de crise sempre acontece, né, essas características aí de busca por uma nova forma de governo, né, uma defesa mais forte e atuante de determinados líderes ou de determinados partidos. E, em geral, quando a gente está numa sociedade que está com a economia
em crise, né, de uma forma muito preocupante, aí uma sociedade em que está com fome e em colapso social, a xenofobia aparece como realmente a aversão, né, de você ver que tem uma pessoa que nasceu em outro país, que não, né, que está no seu país aí em colapso, e você enxerga por que essa pessoa está ocupando um posto de trabalho, uma posição social que poderia ser minha. Então, vamos refletir sobre o perigo desse pensamento. Então, ainda com a crise de 29, né, inteiramente dependente das exportações e de empréstimos externos, a Alemanha sofreu grandes consequências disso. Né? Os estadunidenses retiraram todos os capitais que tinham ali dentro, porque seus bancos tinham falidos. Então, muitas indústrias fecharam suas portas na Alemanha. O desemprego atingiu cerca de 44% da população economicamente ativa, e esse número é um número muito grande. Né? Diante da crise, os grupos socialistas ganharam força entre os trabalhadores, né, por suas críticas ao liberalismo e concentração de guerra. E do outro lado crescia também o movimento nazista, com um discurso nacionalista, né? E é importante a gente lembrar que esse discurso ele valoriza, né, o nacional, valoriza muito o alemão, e ele defende principalmente a rejeição do Tratado de Versalhes, né? De sua proposta aí de todas as regras, né, que eles tinham que seguir e que levavam a Alemanha cada vez mais para uma crise, né? Caminhava para uma crise ainda maior. Então, as tropas de assalto, conhecidas como SA, que a gente estuda também, ligadas ao partido nazista, passaram a atacar as organizações socialistas, né, e comunistas, a Liga Espartaquista e tudo mais. Para ampliar aí o apoio popular, os nazistas apresentaram propostas que beneficiavam os empresários e os trabalhadores do campo e das cidades. Então, eles faziam, né, discursos aí para atrair esses dois grupos tão diferentes. Né? Eles defendiam um forte investimento na construção civil para gerar postos de trabalho, reforma agrária sem indenizações, né? E outras medidas que fariam com que a economia se estabelecesse, né, como se fosse uma recuperação. Então, o resultado disso foi a vitória nazista nas eleições em 31, né, e posteriormente em 33. O Hitler é indicado como chanceler em 1933. Quem entra como presidente é uma outra pessoa, né, um outro político. No entanto, quando esse presidente falece, morre, ele acumula, né, a função de chanceler e de presidente da Alemanha. E é importante a gente lembrar que o Hitler, além de várias propostas aí para a recuperação econômica, ele defende não cumprir mais, né, romper todas as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes e investir nessa expansão do exército. A gente já está vendo aí que ele está fazendo com que tudo que ele escreveu ali no livro, né, Na Minha Luta, seja organizado, né, seja feito pelos políticos, pelo partido nazista que está aí no poder. Para a gente entender melhor a entrada do Hitler no poder, eu vou explicar aqui, né, no início desse slide como ele entrou e através de eleição aí no governo alemão. Então, nas eleições presidenciais que ocorreram em março, vamos lá, preste atenção no mês, em março de 32, o Hitler concorre, mas perde, né, para o então candidato Marechal Paul von Hindenburg. Então, Hindenburg, ele se consagra presidente e o Hitler é derrotado nessa eleição. No entanto, na eleição do parlamento, que aconteceu em julho do mesmo ano, o Hitler entra. Então, já está aí consagrado dentro do parlamento. Em janeiro do ano seguinte, o Hitler ele é convidado pelo então presidente para assumir o cargo de chanceler. Então, vai existir o chanceler, que é o Hitler, e o presidente, que é o Hindenburg. Mas, logo depois, o presidente morre e o Hitler acumula essas duas funções, tá? E aí sim, como está aí no slide, né, intitulado A Ditadura Nazista, os nazistas incendeiam o prédio, né, do parlamento, como tem a foto aí e está indicando aí na descrição, e com o argumento de desordem, né, e de imposição do militarismo e tudo mais, eles responsabilizam os comunistas por esse incêndio.
Com essa desculpa, né, com esse pretexto, o Hitler ele decreta o estado de emergência. Ele dissolve o parlamento e ordena a prisão das principais lideranças de esquerda. Então, todos os partidos, com exceção do Partido Nazista, foram fechados, né, foram considerados ilegais e estava instalada aí a ditadura nazista na Alemanha. E é importante também dizer, já estava quase terminando a gravação, que o Hitler, ele, quando entra no poder, ele se consagra Führer. Muita gente tem dúvida em relação a esse nome. Führer nada mais é do que o título atribuído ao cargo do Hitler, mas é um cargo de líder do país, né? Ele é líder do Partido Nazista e líder da Alemanha nesse momento. O regime nazista ele implementa diversas políticas buscando ampliar a sua popularidade. Então, uma delas também a gente já conhece, que é o pangermanismo, né? Segundo essa ideologia, o Estado alemão ele deveria incorporar territórios de outros países europeus com hábitos, né, culturas de população germânica, formando assim uma grande nação ariana, o que está aí também naquele plano do espaço vital que a gente conversou, né? E é o próximo que a gente vai falar. Por esse princípio do espaço vital, os povos inferiores deveriam ser, povos inferiores aí, gente, entre todas as aspas possíveis, porque era a expressão que eles usavam, mas a gente sabe que é muito errada da gente se referir a alguém assim. Então, esses povos considerados inferiores à raça ariana que eles tanto valorizavam, eles deveriam ser dominados, garantindo territórios onde a nação ariana pudesse desenvolver plenamente. Então, essas ideias que combinavam a questão bélica com nacionalismo, racismo, foram bem recebidas por essa população, né, que até bem pouco tempo atrás, né, bem pouco tempo antes, não tinha perspectiva de futuro, e agora já estava aí, né, apoiando essas medidas. Então, agora estava assim, pronta para dominar o que pudesse, né, pronta para se expandir pela Europa e, quiçá, dominar o mundo. Ainda falando de uma grande característica, né, da principal característica, podemos dizer assim, do regime nazista, a gente fala das leis raciais de Nuremberg, né, onde judeus, ciganos, negros e homossexuais se tornam cidadãos de segunda classe. Esses cidadãos vão perdendo alguns direitos, né, que todo cidadão tem, já que ele é considerado de segunda classe. Então, eles são removidos de seus imóveis, têm suas contas congeladas, né, a ausência de qualquer direito trabalhista ou social. Essa conta, né, todo o poder, todo e qualquer bem dessa pessoa é transformado, né, em bem do Estado, não pertence mais a eles, e eles eram direcionados a guetos, né, os lugares que eles passaram a morar, todos esses grupos que eram considerados, né, de segunda classe, inferiores, eles saíam de suas casas, eles saíam das suas posses, né, dos seus bens, para serem submetidos, né, a lugares sem saneamento básico, com muita gente dividindo, né, cômodos, como a gente até já pôde observar em filmes ou documentários que tratam do período. Então, para a construção aí do terceiro Reich de Hitler, né, nesse domínio dele, os resultados dessa política dele começam a aparecer com o crescimento econômico da indústria alemã, aumento de arrecadação do Estado, que está tirando aí muita coisa desses cidadãos que a gente conversou no slide anterior aí de segunda classe. Ele está fazendo investimentos sociais, né, no Estado nazista só para quem? Para os cidadãos alemães, que são os cidadãos considerados superiores por eles, né, e por quem apoia esse governo. E a utilização da educação como um instrumento de naturalização do preconceito racial. O que significa isso, gente? Desde pequeno e nas escolas, a gente observa que chacotas, que hoje o que a gente chama de bullying, né? Que essas coisas já eram feitas e reconhecidas para com esses cidadãos de segunda classe. E a gente pode observar que, aos poucos, essas pessoas saíram, né, das escolas, né, todos que foram lá submetidos a essa moradia dos guetos, a ficar à margem dessa sociedade, eles vão perdendo os direitos, inclusive, né, de estudo, de ir e vir e tudo mais. A gente vê nos próximos slides aí alguns exemplos tanto da propaganda nazista e de quanto essa propaganda era forte e queria atingir todo mundo mesmo.
Nesse slide que aparece aí um jogo de tabuleiro chamado Judeus Fora, o objetivo do jogo infantil, né, o objetivo de um jogo de tabuleiro para criança era jogar, né, tirar o judeu da sociedade. Então ganhava quem conseguia isso. E a gente vê imagens, a gente vê charges, livros que sempre colocam, fazem piadas com características físicas dos cidadãos considerados de segunda classe, né, com estereótipos, né, que se fala nesses grupos, então características que eles poderiam ter que eram motivos de chacota. Então isso era institucionalizado, digamos assim, né, isso era ensinado desde pequeno. E tanto as crianças quanto os adolescentes eram grupos que o Hitler buscava muito atingir. Então, a educação nazista valorizava muito a questão do grande líder, né, a questão deles estarem sempre de acordo e conhecendo o que o líder, né, o que o Hitler estava fazendo, e eles buscavam botar na cabeça, né, desde muito novo, essa questão, essas ideias de superioridade de raça. Nesse slide, eu coloco duas imagens, né, que retratam a propaganda nazista. Então, a primeira, que é a da esquerda, ela é a fotografia de um discurso do Hitler, né, de um discurso do Partido Nazista para uma boa parte da população. E a segunda, ela é o cartaz de um filme, né, que é o Triunfo da Vontade, um documentário encomendado pelo Hitler para fazer propaganda do nazismo. A propaganda para os nazistas, ela era muito importante, então Hitler ele contava com cineastas e contava com ministros de propaganda nazista, né? O Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda desse período, ele queria exaltar os líderes nazistas, né? Ele convocou aí a queima de livros em praça pública que não eram os livros aprovados pelos nazistas e elaborados por eles, e ele organizava aí toda a propaganda do governo para a população. E se essas características nazistas se expressavam na escola, na cultura, elas também se expressavam na arquitetura, tá? Esse prédio aí não está localizado na Alemanha. Ele é o Palácio Duque de Caxias, ali do lado da Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Mas ele é um prédio inspirado na arquitetura totalitária e corporativista que era a arquitetura desse período do nazismo. E qual é a ideia? É a ideia, né, era a sugestão de ideia de que todos os cidadãos faziam parte, né, desse corpo que era o Estado. Então, lembrando aí, gente, que os cidadãos que eles estão pedindo isso são os cidadãos arianos, né? É essa raça que eles consideram superior. Os demais não fazem parte nem da sociedade. Mas então, cada cidadão ele tinha, né, ele deveria contribuir para esse corpo. Então era como se esses grandes prédios, essas grandes construções, ela tivesse a colaboração de cada membro, né, dessa sociedade. Então, essa ideia corporativista é a ideia mesmo de ser um corpo e de precisar de todas as características, né, todos esses pedacinhos do corpo para funcionar. Então, dentro dessa ideia, você ser parte do corpo significa que você tinha que continuar a fazer o seu papel, né, o que era a sua missão. Então, um trabalhador não podia fazer greve e se opor ao Estado. A imprensa não poderia criticar o governo. Então, dessa forma, a economia tinha, né, que funcionar de maneira que nada saísse do lugar para que a sociedade efetivamente andasse, né? Tivesse realmente a sua atingisse o seu ideal. E em 1936, ainda para consolidar esse projeto de propaganda, né, do regime nazista, as Olimpíadas são realizadas em Berlim, né, por vontade do Hitler também e dúvida do restante do mundo em relação à realização dessa Olimpíada, mas a Olimpíada para o Hitler seria o momento de consagrar a raça ariana como superior. Então, a ideia dos atletas alemães participarem e a necessidade deles serem medalhistas era uma busca, né, do líder do governo de consagrar a sua ideia de superioridade racial. Então, a ideia
do Hitler era que dos atletas alemães, que os atletas alemães eles efetivamente tivessem as melhores atuações do que o restante da humanidade. No entanto, a surpresa de Berlim, né, das Olimpíadas de Berlim, que não era tão surpresa assim, porque era um atleta muito promissor e muito competente, foi um americano chamado Jesse Owens. E o Jesse Owens, ele foi um atleta norte-americano, como eu falei, estadunidense, e ele já era uma promessa para as Olimpíadas de Berlim, mas como vocês estão enxergando aí no cartaz, ele era negro e foi muito criticado pelo movimento negro dos Estados Unidos por topar participar da Olimpíada, né? Existe um filme que trata, né, eu sempre indico na aula, que trata desse fato histórico, dessa ida do atleta para Berlim, para as Olimpíadas, e ele se consagra como grande vencedor, inclusive ganhando das finais de atletas alemães. Então, o Jesse, ele não só ganha nas provas em que ele participa, né, que ele treina normalmente, como ele também realiza a prova de judeus, né, norte-americanos que foram para participar também do atletismo, mas que não foram permitidos por Hitler. O filme se chama Race, né, Raça, e aí conta a história do atleta, né, que superou esse racismo e não só participou, né, das Olimpíadas, como conquistou 4 medalhas de ouro, inclusive ganhando de atletas alemães, o que chateou bastante o Hitler, né, que não conseguiu aí mostrar essa superioridade ariana no sentido olímpico, né, no sentido de superioridade no esporte e tudo mais. Então, vale aí a dica de final de aula para assistir. E é importante a gente analisar também no final da aula e fechar isso com as principais características de um Estado, né, autoritário e totalitário, que foi o caso do Estado nazista. Então, as principais características dessa doutrina é o culto ao líder, né? Esse culto à figura do Adolf Hitler foi um dos principais símbolos, né, da Alemanha no período. Um partido único, que no caso da Alemanha era o partido nazista, né? O anticomunismo, militarismo, nacionalismo e culto ao Estado, então a valorização de tudo que era nacional, né? E a inferiorização, a desvalorização do que não era alemão e do que era estrangeiro. E a principal característica, eu falei também no início da aula, mas eu quero terminar com essa reflexão, da diferença básica entre o que a gente estudou, né, do fascismo italiano e do nazismo alemão, era essa questão da superioridade racial, né? O nazismo defendia a raça ariana como uma raça superior. E nas nossas próximas aulas, a gente até vai continuar, quando a gente falar de Segunda Guerra, a gente vai ainda falar dos horrores, né, que o nazismo pregou e agiu, né, dentro da Alemanha nesse período. Então, a gente vai conversar sobre a situação dessas raças consideradas inferiores, hoje termos e expressões que a gente nem usa mais, mas a gente vai conversar sobre o que aconteceu, quais foram as consequências disso, né, as punições para esse tipo de horror e a necessidade de a gente estudar esse tema para que isso não seja esquecido e não se repita mais. Então, esta é a importância do estudo desse período.